Ok. Então, estamos no quarto módulo da turma 3, já é um terço de todo o processo. E claramente, Rose e eu comentávamos no intervalo, o quanto tem um posicionamento diferente no discurso. E aí, nesse módulo, a gente vai falar do pai. E o caminho que nos leva ao pai e o que o pai faz depois que chegamos até ele. E para isso tem um elo importantíssimo, que é a figura da mãe. Então, a gente fica na esfera da mãe, a gente está nessa proximidade com a mãe até uns 3, 4 anos. Nós ficamos um bom tempo e crescemos dentro da nossa mãe. Essa é uma ligação muito intensa. Logo que nascemos, né, como vimos na palestra de fase de desenvolvimento da vida, que a Rose coloca o nosso primeiro setênio, nós percebemos, né, e temos um choque quando damos conta de que nós e nossa mãe são pessoas diferentes, perceber que eu sou eu, a mãe é outra pessoa, é um dos traumas que nós passamos, e aí a mãe nos apresenta o pai. Então, nesse contexto e no âmbito terapêutico, né, olhando duas perspectivas, o que eu quero refletir sobre como foi a minha vida nessa ligação meu pai e minha mãe. E os recursos que eu preciso ter para acolher pessoas que vão trazer suas questões envolvendo o pai, envolvendo a mãe, uma reflexão muito importante sobre a maturidade dessa mulher que precisa dar espaço para esse homem. Não é incomum que, depois que a criança nasça, a mulher sinta que aquilo bastava e ela não precisa mais do marido. Muitos relacionamentos terminam por conta disso. O marido tinha uma função na vida daquela mulher, a criança nasce, a mulher fica simbioticamente presa a essa criança, o pai não tem mais lugar, a mulher não se volta e retrocede nisso que chegou antes, que é a relação dela com o marido, com o parceiro, e aí muitos casamentos acabam por conta disso. Então, existe uma necessidade desse preparo, dessa maturação, dessa maturidade, dessa mulher que entrega essa criança e apresenta o pai para essa criança, e o pai cumpre o papel que majoritariamente os pais cumprem. E aí não tem certo, não tem errado, vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu for falar agora, e a divergência constrói um outro ponto de vista, que às vezes até eu também preciso refletir, mas a gente vai falar daquilo que, na maior parte das vezes, acontece ou aconteceu durante um bom tempo da história da humanidade, porque um processo de evolução permite que as coisas hoje aconteçam de uma forma um pouco diferente. Mas ter a função paterna, com uma determinada responsabilidade, e ter uma função materna com outras responsabilidades são necessárias, essas duas funções
para o nosso desenvolvimento. E se não está em equilíbrio entre duas pessoas, se eu tenho 4 responsabilidades para cada um, mas 2 dessas obrigatoriamente vêm para cá, pesa muito para uma pessoa e outra não cumpre totalmente o seu papel. Se é a mãe, a figura feminina, se é o pai, a figura masculina, que exercem a função de pai e de mãe, não importa. O mais importante é que a gente tenha clareza que um cumpre algumas responsabilidades, outro cumpre outra, e assim a gente vai em equilíbrio para o mundo. E nós somos arquetipicamente muito influenciados por essa construção da imagem de homem e de mulher também, mas o foco prioritário nesse momento é do homem. E aí a gente vai para esse homem que há muito tempo atrás reunia uma turma e ia trazer alimento para várias pessoas, para um clã que estava reunido. E como é que faziam isso? Os homens descobriam quais eram as habilidades predominantes em cada um deles. Um era muito bom em lançar a flecha, outro corria bastante, conseguia atrair a presa para um lugar onde era esperado. E nessa combinação de talentos, um podia contar fortemente com o apoio, com a ajuda do outro. E é isso que se vive no universo masculino, ou é isso que se deveria viver no universo masculino. Um espaço onde, por meio de uma determinada competição, a gente descobre os talentos que nós temos. E, às vezes, a gente vê algumas competições, a cultura americana tem alguns aspectos que muitas vezes nos agridem, mas essas competições cumprem um papel. A gente vê uma competição que particularmente não me agrada, que é a competição de quem come mais sanduíche. Quem toma o maior sorvete. E aí eu fico imaginando que essa pessoa que é campeã de comer sanduíche ou de tomar muito sorvete, desenvolveu isso na infância. E aí eu fico imaginando todo esse monte de coisa que ele comeu ter que sair. E às vezes está num contexto que não pode sair, e aí vem os gases. E aí a gente descobre naquele amiguinho um talento espetacular, porque quando ele solta aquele danado no meio da sala, agita a sala de tal forma que, às vezes, até a professora acaba a aula antes. Então, aquele menino descobriu esse talento numa competição e ele usa aquela competição em benefício de todos da sala. E é isso que está presente no universo masculino, essa competição, ou que já esteve presente no universo masculino, uma competição que tinha o propósito de identificar a habilidade. E aí a professora faltou. Tinha uma substituta que desconhecia esse talento. Aí os amiguinhos falavam: ô, Joãozinho, solta um daqueles. E agitava a sala e o Joãozinho ocupava um lugar na turma. A habilidade do Joãozinho tinha uma função, e aí quando saía a turma toda junta, tinha um que jogava bola muito bem, tinha um que organizava festa muito bem, e tinha o Joãozinho que
soltava aqueles danados pelo tanto que ele comia e ele fazia que a gente fosse embora mais cedo da aula, principalmente quando era uma professora substituta. Então, isso vem de onde? Vem historicamente do homem trazer um contexto que permite a identificação de uma determinada habilidade, e o conjunto dessas habilidades são necessárias para ir para o mundo. E o que a gente faz quando a gente está com o nosso pai? Como é ir para um parque com a figura paterna e como é ir para o parque com uma figura materna? E a Dani, que tem os filhos que ainda são pequenos, talvez possa falar da diferença. A mãe, muito provavelmente, não sai de perto. A mãe fica ali olhando qualquer um que se aproxima, ela quer saber o que acontece. E o pai, ele chega no parque, ele dá uma olhada geral. Ele observa aonde estão os riscos e qual a dimensão desse risco. E, normalmente, aonde o pai se posiciona? Perto da maior exposição de risco, e aí ele solta as crianças para brincar. E fica à distância observando. E aí, no trepa-trepa, por exemplo, tem uma outra criança brincando e a mãe está do lado. Porque a mãe faz por nós. A mãe traz esse escopo da proteção. E se tem um ralado no braço da criança, a mãe sofre porque ralou o braço. E o pai está mais interessado com o que acontece durante e depois que ralou o braço. O pai dá uma determinada autonomia para a criança e a gente experimenta as nossas habilidades nessa autonomia e experimenta também as consequências do uso dessa habilidade. E isso é importantíssimo para a gente ir para o mundo. A gente saber no que a gente é bom. E no que a gente é bom? A gente é bom naquilo que, por exemplo, na fala da Cíntia, tem do orgulho que o pai sente. E eu não sei se vocês prestaram atenção, e meu pai me orgulha disso, e veio um sorriso junto com a frase que, muito provavelmente, com algumas perguntas, a gente identifica o que o pai da Cíntia permitiu que ela fizesse de forma autônoma, que a levou a mais do que desenvolver, mas reconhecer essas habilidades que ela construiu a partir dessa autonomia e que ela tem segurança de usar essa habilidade. Então, esse é um aspecto dos mais importantes da responsabilidade de como é que vamos para o mundo com aquilo que o pai nos deu. O pai, ele não faz por nós, e a mãe faz tudo. Anteontem, a gente... Posso te denunciar, Rose? Anteontem, a gente vivenciou isso. A Rose preparou um café, perguntou logo depois do almoço, perguntou se eu queria, perguntou se o nosso mais novo queria, e os dois disseram que sim.
ela fez a gentileza de colocar o café ao meu lado e uma outra xícara para o meu filho do lado da minha xícara. Meu filho se distraiu, viu o café ali, eu não falei nada, eu deixei o café esfriar. E eu tomei o meu café. Eu estava antecipando o meu retorno para São Paulo, que a gente estava em Extrema. Na sequência, eu ia pegar estrada. Eu quase tomei o café do nosso mais novo. Aí eu apontei para o café e falei, olha aí, ó, se distraiu e deixou aí. O que vocês acham que a Rose fez? Levou o café até o filhinho. E a gente viu isso, o quanto teve uma lógica, que eu já vou comentar, que fez a Rose levar o café para o filho. Mas tem algo importantíssimo. Esses dias, uma amiga do André está com a gente e o André se distraiu com a menina. O que a mamãe fez? Levou o café para o filhinho e aí o filhinho da mamãe recebeu o café e aí só faltou olhar para a amiguinha e falar, tá vendo? Algum dia você vai ter que fazer igual a mamãe faz comigo. Na hora eu falei, olha o que você fez. A Rose falou, mas ia perder o café? Porque, ó, 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 essa daí. Não, mas ia jogar fora o café? Eu não quis. Essa era uma motivação importante para a Rose, mas ela fez e eu não fiz naquele momento. E é isso que o Pai nos proporciona. Ele não faz, ele nos dá uma autonomia e a gente rala, a gente se machuca, e aí o Pai vai conversar sobre a consequência da autonomia que nós vivemos. Tem alguma ficha caindo, Dani? Ok. E para alguns, a mãe faz esse papel que eu estou relatando agora, o pai cumpre outro papel. Não importa se é o pai, se é a mãe. O que importa é que essa função esteja presente na nossa vida. E aí, historicamente, primeiro, os homens desenvolveram essas habilidades a partir da necessidade de caça, que era feita de uma forma coletiva, cercavam um animal de grande porte que proporcionava individualmente um perigo muito grande, mas o que dava segurança para esse conjunto de homens e o que nos dá segurança quando estamos num grupo, quando nos reunimos num coletivo de pessoas. O que nos dá segurança é saber que, se tiver algum perigo, eu posso contar com a habilidade desse, que a soma das nossas habilidades nos complementam e nos dão a proteção que nós precisamos para irmos para o mundo. E aí chegou um outro momento da história da humanidade que, de alguma forma, se registra em nós até hoje, que foi um momento bastante frequente, e a gente também vê isso de uma forma muito frequente na cultura americana, o momento em que o homem vai para a guerra. E aí fica aquele desejo, e ficou em muitos de nós, o desejo de fazermos como papai. E aí, meus pais vieram do interior,
Minha mãe foi é a filha mais velha, e foi a primeira filha a sair de casa e acompanhar o marido. E minha mãe tinha 20 anos naquela época. Eu olho para o meu filho de 21 e falo, caramba, ele daria conta de fazer o que minha mãe fez com a idade que ela tinha? Com a idade do meu mais novo, minha mãe já era mãe da minha irmã mais velha. E os aspectos que minha mãe enxergava no meu pai são muito parecidos com alguns aspectos que ela enxergava no meu avô. Então, o pai ir para o mundo nos dá essa segurança de também seguirmos o nosso parceiro e ir nesse movimento de ir para o mundo. A gente ganha essa segurança, e alguns de nós tiveram uma história parecida quando o pai estava em outro estado, estava em outra cidade e veio para a cidade que nós estamos hoje, ou veio para próximo da cidade que nós estamos hoje, e depois a família veio junto. Então, esse é um impulso que o pai vai para o mundo e depois nós podemos segui-lo, porque já temos a segurança, já temos a proteção suficiente de irmos para o mundo. Eu estou batendo o olho no meu roteiro. E aí, o que a gente viveu recentemente na nossa história, e a nossa história não é tão distante assim. Eu acho que a maior parte de nós é descendentes de europeus. Os nossos avós, bisavós ou trisavós vieram para o Brasil final do século XIX, começo do século XX. Então, viviam na Europa 2 ou 3 contextos importantes. O primeiro, o da guerra. A Europa tem um contexto de guerra muito marcante que gerou movimentos migratórios. Segundo, algumas doenças, seja o que foi chamado de peste negra, seja da gripe espanhola, foram movimentos que, para impulsionar a continuidade da vida, os nossos ancestrais europeus vieram para o Brasil. Não é diferente dos ancestrais africanos, que foram trazidos para cá de uma forma muito dura, e, sem sombra de dúvida, isso nos influencia aspectos em que nós ganhamos mais segurança ou temos algumas inseguranças de nos posicionarmos em relação a determinadas situações na vida. Final do século XIX, as famílias eram muito grandes, as famílias viviam mais próximas e as famílias plantavam juntas. Elas compartilhavam, os casais precisavam dos filhos até como mão de obra. Não é difícil. Meu pai, por exemplo, com 7 anos, já trabalhava. Não é difícil encontrar situações de trabalho infantil. Mas se vivia no campo, não se vivia na cidade. Quando uma pessoa está
ou num desequilíbrio, ou está com a doença abalada, você precisa descansar, aonde é muito recomendável que se descanse para recuperar a saúde? No campo. Então, a vida, ela trazia dificuldades diferentes, mas era o trabalho conjunto, o trabalho coletivo, que proporcionava o sustento de todas as pessoas e dava espaço para reconhecer as habilidades que existiam a partir do reconhecimento dos talentos dos artesãos. Eu já ouvi a história de algumas pessoas que os antepassados, o avô, o bisavô, foi trazido para o Brasil como uma mão de obra especializada, porque sabia fazer calçado, sabia fazer móveis, tinha um determinado talento que o processo de mecanização ainda não podia responder. E aí a gente vem para a consequência desse trabalho fracionado, né? O processo de industrialização, ele permitiu uma agilidade no processo produtivo, mas, ao mesmo tempo, idiotificou a possibilidade de uma colaboração mais expressiva do nosso trabalho. Enquanto numa família se colhiam os frutos, reuniam várias pessoas na cozinha para fazer os doces em compotas, e todos faziam os doces em compotas de forma coletiva, e aquilo era... qual é o ciclo da natureza? A gente colhe no verão e próximo ao outono, e se faziam as compotas para ter alimento para o outono e para o inverno. Esse era o ciclo natural. A gente agrediu a natureza de tal forma que a gente sempre tem o alimento disponível para ser colhido, isso é uma agressão. A gente industrializa os alimentos e não tem a mesma riqueza nutricional, mas isso é detalhe. O mais importante é o que a gente acabou fazendo com o trabalho, e o trabalho perdeu o seu significado. E isso o Charlie Chaplin tem um filme muito rico, eu não me lembro o nome do filme agora. Tempos Modernos. Exatamente, o filme Tempos Modernos, que mostra essa transição e essa perda a perda do significado que o trabalho gera para uma maioria expressiva. E aí a gente faz um paralelo. Se o trabalho perde o significado, historicamente, essa função de pai vai perdendo o seu papel. E que fatos históricos levam a essa perda desse papel e a uma certa confusão que a gente está vivendo agora? Os homens fizeram muitas coisas ruins às mulheres. Os homens impediram que as mulheres trabalhassem. Teve um momento na história do Brasil que, para abrir uma conta corrente, uma mulher precisava da autorização do marido. Então, imaginem, cada uma de vocês, tendo que dar mãozinha para o maridão. Maridão, vamos lá. E no desequilíbrio dessa relação, no controle exagerado que um marido poderia fazer em relação à sua esposa, ou como uma moeda de troca para algo que ele gostaria de obter dessa mulher, essa relação
tinha uma força de poder muito marcante. O homem usou dessa força física de uma forma inapropriada durante muito tempo na história da humanidade. Isso criou marcas tão expressivas para as mulheres que a gente hoje vive um contexto diferente, que os homens estão sendo massacrados e estão numa grande dúvida. Se o homem é gentil, ele é massacrado por esse excesso de gentileza. Se o homem tem um comportamento mais viril, ele é taxado de machista, é taxado de autoritário, e aí não tem um lugar para esse homem ocupar um lugar e um espaço para exercitar esse papel que ele precisa ter. E aí a gente vive, por exemplo, no Brasil, e se vivia nos Estados Unidos recentemente, uma autoridade que representava o país, que traz uma imagem que tem uma memória histórica, uma figura que exerce uma autoridade, que exerce uma virilidade de diversas formas, que agride parte, mas agrada e gera uma fidelidade muito grande por outra parte da sociedade. E aí já vou fazer o link com o que a gente vive, a figura que nosso atual presidente expressa e o papel simbólico que ele exerce. Tem um grupo muito fiel e que aprecia de uma forma que nos chama muito a atenção, de como, olhando uma série de comportamentos, como alguém pode admirar esses comportamentos. E isso cumpre um papel dentro do sistema dessas pessoas. Muito provavelmente, as gerações, essa figura masculina esteve muito presente e eu me reconheço, me identifico, seja eu homem ou eu mulher, eu me identifico com essa imagem que você traz e isso me atrai a você e isso me permite que eu seja tão fiel a você. Tem uma conexão inconsciente muito perigosa que a gente viu alguns comportamentos perigosos no final do mandato do presidente americano, que não será diferente no Brasil. E aí, o que isso tem de importante com o nosso assunto? Tem a ver com essa ausência desse papel ou dessa perda de uma identidade que a evolução da nossa sociedade não aceita mais alguns comportamentos do homem, mas não apoia esse homem na ajuda que é necessária para que esse importantíssimo papel seja expresso de uma forma mais equilibrada. E isso eu pude presenciar quando eu estive trabalhando 1 ano e meio, mais ou menos, numa comunidade aqui da Zona Sul, ali do lado da Ponte João Dias, que é um trabalho social belíssimo, construído há 40 anos por uma alemã, que se estabeleceu baseado na pedagogia Waldorf, ali na comunidade Monte Azul. E o que a gente vive nessas comunidades?
vive a violência doméstica, vive uma relação onde cada criança tem um pai diferente, e quando esse novo parceiro se aproxima da mulher, qual é o discurso que a mulher coloca? Ah, eu quero dar um filho para ele. Muito provavelmente vocês já presenciaram algo parecido, já viram alguém que vive ou que viveu essa dinâmica. Puxa vida, ele quer tanto um filho meu, eu já tenho 3, 2 de um parceiro, um terceiro de um segundo parceiro, e agora eu vou ter uma criança com esse parceiro, porque, nossa, esse homem me dá tanta proteção, eu me sinto tão bem com ele, e a gente via e vê algumas dinâmicas se repetindo. Primeiro, como é que fica a proximidade desse homem com essas crianças que são fruto de um relacionamento anterior? Que respeito e o quanto essas crianças conseguem ir para o mundo com alguém que cumpre essa função paterna, porque esse homem não tem essa responsabilidade e muitas vezes não está disponível para cumprir essa responsabilidade. Então, a gente está vendo, seja nas classes mais altas, seja nas classes mais baixas, uma ausência do papel dessa figura paterna que está gerando uma apatia para o mundo do trabalho. A gente não está vendo as pessoas assumir. A gente tem uma série de casos bastante distintos, que a gente vê pessoas agarrando uma carreira e respeitando o trabalho de uma forma muito intensa, mas, na sua maioria, basta ver quando nós vamos a uma loja, ou vamos a uma loja, né, quando podemos ir para uma loja, o atendimento que nós recebemos e a indiferença da pessoa quando ela não pode te atender. Me chama a atenção a frequência de vezes em que um vendedor não tem aquilo que você deseja para te oferecer e ele não cria alternativas. Você quer vermelho? Ah, vermelho acabou. E vem um sorriso no rosto da pessoa e que bom, eu não preciso atender esse cliente, eu não preciso me dedicar ao trabalho. Basta a gente também precisar de um serviço por uma central telefônica. São raras as vezes que alguém pega o nosso problema e tem um interesse em resolver o nosso problema. Eu estou seguindo o protocolo, eu estou seguindo o que me mandaram, o que está escrito aqui na tela, eu posso fazer só isso por você. Ah, mais do que isso, eu dependo do meu coordenador, eu dependo do meu... Isso não está no meu alcance. Eu enxergo essa indisponibilidade de ter esse serviço muito bem prestado, esse trabalho muito bem prestado, por essa confusão que nós estamos vivendo e por essa dificuldade em fazer uma transição do que era para o que precisa ser, a imagem dessa figura paterna que cumpre uma função, e na eventualidade de uma troca, se a mãe faz a função paterna, ela não pode ficar sobrecarregada. Incorporar a função paterna e outras responsabilidades que são da função materna. Aí o que vai acontecer? Ela não vai dar conta de fazer bem nenhuma nem outra coisa. Então, dois aspectos. Uma reflexão para o que foi a nossa vida
e o quanto a gente viveu essa dicotomia da ausência dessa função paterna, e o quanto isso, eventualmente, me impede de ter forças para ir trabalhar, e eu fico sem forças para me dedicar ao trabalho ao longo de 2 semanas, e eu não dou conta de por que isso acontece, ou ainda, para aqueles que forem se colocar no papel terapêutico, terem clareza das consequências do que as pessoas vão trazer para vocês a partir dessas questões. A pessoa não vai, mostra que não tem força para ir para a vida. E assumir esse desafio é grande demais para mim. E na fala de alguém, acho que foi da Ana, a Ana falou, nossa, eu adoro a rotina, eu trabalho muito tempo na mesma empresa. Se a gente olhar para o que foi historicamente, né, o papel do homem, o papel da mulher em casa, quem cuidava ou quem cuida da rotina da casa? Quem cuida da arrumação da casa? Era sempre a nossa mãe que nos servia. Quebrou esse cano. O pai faz esse trabalho excepcional. Precisa trocar o chuveiro, precisa acertar algo na parte elétrica, precisa fazer uma manutenção. Esse trabalho que sai da rotina era normalmente atribuído ao pai. E hoje existe gente ganhando dinheiro com a franquia de marido de aluguel. Então, no nosso inconsciente, esse papel tem um lugar. E o que faz o marido de aluguel? Pequenos reparos que muitos de nós não dá conta. Está aí a clareza da importância desse papel. E eu parei para lembrar o que me veio na hora. A mãe cuida da rotina e o pai cuida das aventuras. Era uma aventura sair com o papai, porque normalmente era um passeio diferente. Aonde a gente ia com a mãe? A gente ia no mercado, ia na casa da tia, ia na igreja. São coisas que a gente conhece o ritmo, tem o ritmo, esse lugar que a gente ia com a mãe. E com o pai? Vai passear com o seu pai que eu preciso arrumar a casa. E aí, aquele dia era um dia diferente. Me conta como foi falar com o pai. Olha como você voltou. Como eu vou tirar essa sujeira da sua roupa, porque você foi passear com o seu pai. E a criança tem um monte de história do passeio que fez com o pai. Porque foi um dia cheio de aventura. E o pai fez o quê? O pai ficou sentado. Quando existia jornal, o pai lia o jornal, abaixava o jornal, via, tá tudo bem. Via, tá tudo bem. Aí ficava prestando atenção, agora ele caiu, e ele foi na direção do filho, e dizer isso me fez lembrar quando o meu mais velho aprendeu a andar de bicicleta. Ele ficou todo orgulhoso, pedalou, andou, ganhou o equilíbrio, estava seguro. Aí ele foi sair mais uma vez e precisava ainda do meu apoio. Aí ele falou, pai, não me apoia mais, eu vou sair sozinho. Aí ele deu uma volta, daí ele voltou. Aí eu falei para ele, filho, agora só falta uma coisa. Ele, o quê? Falta você cair e se machucar um pouquinho. Depois que você cair, aí você aprendeu.
Adivinha o que aconteceu? Ele deu uma volta, tomou um tombo, deu um raladinho no joelho, voltou e falou: pronto, pai, agora eu aprendi tudo. Teve uma previsão do que ia acontecer, vai acontecer isso, mas não se preocupa, faz parte do aprendizado. E ter essa vivência com o pai é super importante. E hoje, quem tem a função de gestor tem uma dificuldade enorme para dar feedback. Porque como o pai exerce essa função de dizer aquilo que não está bem, aquilo que você precisa aperfeiçoar das suas habilidades, uma parcela importante das gerações que estão chegando no ambiente de trabalho não viveu isso. E aí você vai dar um feedback, parece que o mundo acabou. Olha, você não está indo muito bem nessa atividade, eu preciso que você melhore. É um desespero na pessoa e talvez Cíntia, que está no ambiente corporativo, deve estar vivendo isso. E o André falou, puxa vida, eu estou sendo reconhecido no trabalho. E aí falam muito bem de mim no meu trabalho, e aí eu fico sem força para trabalhar por 2 semanas. E que saco! Ninguém vem falar que eu não produzi nessas 2 semanas. E como eu queria que o papai tivesse feito isso para mim. Como é importante receber esse feedback de que eu não estou fazendo bem uma determinada coisa e como isso me dá um lugar, como isso permite que eu vá para o mundo de uma forma diferente. Então, André, a partir da sua fala, essa pode ser uma suposição de algo que esteja por trás. Será que o papai me levou para a vida e ele permitiu que eu descobrisse as minhas habilidades e agora eu posso colocar as minhas habilidades no mundo? Será que eu participei de competições e eu estava vendo um vídeo de um outro constelador, que ele é mineiro, viveu a tradição de Minas de uma forma mais intensa, e ele falou que um dia o filho dele chegou em casa e falou, mãe, hoje eu ganhei o campeonato de cuspe na escola. E a mãe teve uma reação parecida com essa da Adriana. Ai, que nojo! O campeonato de cuspe. Mas para que menino faz campeonato de cuspe? Serve para alguma coisa. E aí, o menino foi dizer para ele, pai, eu ganhei o campeonato de cuspe. Ele fez uma festa, aí, filho, você é o campeão de cuspe. E por que ele fez isso? Porque nesse universo dos meninos é importante reconhecer essa habilidade. Puxa, filho, você tem uma serventia no grupo. Se precisar afastar alguém do grupo, vão te chamar e você vai ter um lugar e vai falar assim, dá uma cusparada naquele cara, para ele ir embora. E você vai ser o cara que vai cuspir mais longe. Então, o menino, naquele momento, tinha uma função no grupo. E não vou me surpreender se ele, mais para frente, falar da vida adulta e falar do quanto esse menino saiu em defesa da empresa que ele trabalhava. Ele era o representante que estabelecia relacionamento da empresa dele com os clientes. É uma habilidade. Ele deu a cara
e exercia essa função. E ele teve presença de espírito. No momento em que o filho trouxe isso, ele não tinha o conhecimento sistêmico que ele desenvolveu a partir de então, e reconheceu naturalmente essa habilidade. Então, as nossas habilidades são reconhecidas pelo pai, mas eu não fechei a ideia da importância do feedback e da dificuldade de dar um feedback. Quando a gente vai prestar serviços em empresas, o que precisa ser aperfeiçoado? A nossa forma de dar feedback. E essa é uma habilidade que a mãe tem com naturalidade. Não faz isso que eu não gosto. A mãe convive mais com a criança e aquele comportamento que não gosta da criança, a mãe fala. E a modificação do comportamento ganha mais força quando traz essa autoridade complementar. Muitas vezes, a mãe passava boa parte do dia junto com as crianças, aí o pai chegava e falava: seu filho não fez a lição. E aí o pai conversava e falava: sua mãe não pode se preocupar se você faz ou não a lição. Você tem que fazer. E aí, o que acontecia? Fazia a lição. Quantos de nós não ouviu? Eu vou falar para o seu pai. Isso, você não quer fazer? Fica tranquilo, eu vou falar com o seu pai. E tinha uma função, esse falar com o pai. Era o exercício dessa função paterna que nos centrava, nos colocava na direção daquilo que nós tínhamos como responsabilidades para cumprir. E isso nos fortalecia para irmos para o mundo. Eu sei que meu pai valoriza isso em mim e eu quero poder dizer que meu pai sente orgulho de mim. E aí eu vou fazer isso bem feito. E é isso que nos dá força para irmos para o mundo. É essa a dinâmica que está por trás do papel que o pai exerce ou da necessidade de alguém que cumpra essa função paterna na nossa vida. E aí, eu abro para perguntas. Tem alguma questão que você queira complementar, Rose? Ok. E aí, então, abrimos para algumas perguntas. Diga. Não é bem um... Fala, André, e depois Dani. Não é bem uma pergunta, mas é algo que me fez pensar aqui agora. Desde de criança, eu sempre fui aquela criança medrosa. Então, a gente saía para ir num restaurante, para ir numa festa de aniversário ou qualquer outro evento que era em família. Isso é algo que eu não lembro. Eu tenho alguns relatos só, alguns lapsos de memória só, mas eu sempre fiquei muito grudado e com medo junto com a minha mãe. Enquanto meu pai falava, vai lá brincar, e eu ficava só, vamos pôr, na mesa do jantar, sem me aventurar no ambiente, né? E isso foi só uma lembrança, uma memória que veio, mas o que eu ia falar mesmo era sobre a parte do feedback, que isso que você falou de mostrar o que você não está gostando, vamos supor, dos gestores, é algo que eu percebo que eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de feedbacks. E eu sempre gostei de feedbacks negativos. E o mais interessante, nunca tem feedbacks negativos.
e eu me frustro por não ter feedbacks negativos. E esse eu acho que é o ponto mais interessante, que é o que eu vejo, inclusive, na empresa que eu estou hoje. Todas as reuniões, inclusive tem uma reunião de feedback na semana que vem, todas as reuniões que tem de feedbacks, todos os feedbacks que eu recebo nossa, o André é bom, nossa, continua nesse caminho, vamos desenvolver um pouquinho mais isso aqui, mas nunca tem um feedback negativo. E eu acho que isso que acaba me frustrando e me deixa desmotivado. Ok. Então, Dani, só um minutinho. E aí eu até... que dinâmica que pode estar por trás e que dinâmica as pessoas podem trazer para a gente, e que bom que nesse momento da tua carreira, porque você tem potencial, e estando num papel de gestor, você vai saber a importância. Você relatou, André, que você passou 2 semanas sem vontade de trabalhar. Cara, se eu fosse seu gestor, eu ficaria desesperado. O que está acontecendo? O André não está me entregando. E foi a forma silenciosa de você pedir esse puxão de orelha. Foi a forma silenciosa de você dizer, gente, pelo amor de Deus, eu estou errando. Vocês não estão vendo que eu estou errando? Vocês não estão vendo que eu estou desanimado? Olha aqui, está estampado na minha cara, eu não quero trabalhar hoje. E, no fundo, como eu queria que você me levasse para o mundo, papai. Ok. Muito rico esse seu comentário, porque gera o aprendizado para todos nós. Posso só fazer um comentário desse? Eu quero do complementar. André? Eu quero complementar com algo mais que me veio na sequência, e a riqueza que agora está claro para você, André. E por que provavelmente seus gestores dizem isso para você? Porque está difícil de achar gente boa. Está difícil de achar gente que pegue no batente, que leve com afinco as responsabilidades que tem, que assuma as responsabilidades. As pessoas não estão sendo valorizadas por assumir responsabilidade. E você provavelmente está assumindo responsabilidades. Gente do céu, que coisa boa! O André assume responsabilidade. André, continua assim. A gente nem olha para aquilo que você tem de um desempenho não muito satisfatório, porque isso que você tem de bom é tão bom, está sendo tão difícil, que a gente só quer que você siga nesse caminho. Diga, Cíntia. Eu só queria complementar, porque eu acho que essa forma também de não te dar o feedback que você está querendo tanto e talvez esteja precisando tanto, eu não sei, eu entendi que é uma consequência das gerações que vêm que não tiveram esse pai que levou para o mundo, porque a gente é treinado lá dentro para não falar para a pessoa, olha, isso aqui que você está fazendo não é legal. Não, não pode. Não pode porque vai melindrar a pessoa vai embora, vai se doer, vai chorar. Não, tem que falar que ela precisa desenvolver aqui. Você não pode, se você é um pouco mais dura no feedback, você é criticada. O que também está errado, porque não é que você não tem que ser grosso, nada disso, tem que ser com educação e tudo, mas você tem que falar, olha, isso aqui que você não está fazendo não é legal, por quê? Porque gerou essa e essa consequência. Olha aqui, olha o negócio, olha o que aconteceu. Mas você não pode, você é treinada dentro do mundo corporativo a não ser dessa forma. Não, você vai ofender, não, a pessoa vai embora, não, não é assim que se fala com essa geração, não, você não está sabendo, você não tem inteligência emocional. Era isso. Ok, e foi o que eu disse um pouco antes. O pai, ao não fazer, permite que a gente faça, e aí 2 ganhos. O primeiro,
reconhece a habilidade. O segundo, reconhece a consequência daquilo que eu faço. E aí a dificuldade no mundo do trabalho, que tem uma simbologia, uma representatividade muito grande com essa imagem do pai, no mundo do trabalho, não poder dizer a respeito da consequência daquilo que eu fiz ou eu não fiz. Ok, obrigado, Cíntia, porque você traz o exemplo do mundo real. Diga, Dani. E aí me parece que Vitor quer falar algo, você abriu o seu áudio, né, Vitor? Ok. Ok, sem problema. Sinalizou. Diga. Posso Isso, falar? Dani, isso. Tá bom. Eu anotei algumas coisas aqui das reflexões que você colocou, e aí eu não sei se é pergunta ou o que é, mas é mais um sentimento, mas eu coloquei aqui serviços mal prestados versus o papel do líder, né? Então, pensando em organização como líder, como é que eu lido com uma equipe que tem um framework para trabalhar, que nem você disse, e aí está lá seguindo o protocolo dele. E o que eu sinto falta nas empresas é esse olhar sistêmico para os funcionários. Eu não sei se eu estou incorreta na minha visão, mas quando eu penso em voltar a trabalhar, a primeira aplicabilidade que eu vou fazer com os meus funcionários vai ser essa. Qual é o olhar sistêmico que eu tenho que olhar, ver, enxergar neles, através deles, para entender como eu lido com eles e como eu conduzo eles a prestar um bom serviço e acolher essa vontade de prestar o serviço. Uhum. Então, eu estou pensando mais na questão da organização mesmo. Eu acho muito curioso isso, porque realmente tudo que você falou tem todo sentido. E o serviço prestado do nosso aqui está terrível. Eu reformei meu apartamento. Meu Deus do céu, dá para contar no dedo o que funcionou. E aí, assim, isso é um outro ponto também, né? Porque eu falei sobre o ponto de vista da gente como líder numa organização, como que a gente enxerga o contexto do funcionário e lida com esse contexto dele em detrimento ao que ele precisa entregar. Essa é uma coisa. A outra coisa é, nós como clientes que acabamos sendo vítimas das empresas e das prestações de serviços, como é que a gente, no momento em que a gente precisa contratar um serviço, no momento em que a gente precisa de uma ajuda, em que a gente está frágil, como é que a gente, na hora que a gente vai pedir essa ajuda, a gente engaja a pessoa a nos ajudar? Então, o que eu vejo hoje? Se eu não ameaço, já logo na ligação, eu vou ligar na Anatel, eu vou ligar na SUSEP, porque a gente tem os órgãos reguladores que multam essas empresas, mas pouquíssimas pessoas conhecem esses órgãos reguladores, e eu já trabalhei com isso, né? Então, a primeira coisa que a gente fazia é, quem reclamou no órgão regulador, quem reclamou no Reclame Aqui, quem reclamou na ouvidoria, existia um ranking de quem é que gritava para a autoridade mais importante. Então, hoje, a maioria da população não tem essa informação. Eu sei disso porque eu trabalhei com isso. Ok, mas qual é a sua dúvida, né? A minha dúvida é assim, como é que a gente consegue fazer um pedido de ajuda para essas... Não sei nem se existe essa resposta, tá? De uma maneira menos ameaçadora. Assim, porque eu não estou com a pessoa na minha frente, eu não consigo enxergar o contexto dela, ele é um funcionário que está lá atendendo mal-humorado, que teve um dia ruim, então, será que existe uma maneira, uma abordagem mais sistêmica para eu engajar essas pessoas a me ajudar? Essa é a minha dúvida. É difícil isso. O que mais que eu anotei aqui? Sobre o papel do pai. Eu tive uma clareza aqui agora sobre o andar de bicicleta, né? Então, meu pai, quando me ensinou a andar de bicicleta, ele me largava para eu bater a cabeça na parede. E aí, quando eu chegava em casa, eu socava ele bravo, por que
você fez isso comigo? Por que você não segurou a bicicleta e tal? E a minha mãe, quando via aquilo, quando ela chegava depois, falava, Dimas, por que você fez isso com a menina? E condenava ele. Só que hoje eu entendo que ele estava num papel super importante. E aí, assim, a minha mãe sempre falava, por que você não cuidou disso? Por que você não viu isso? Por que você não viu aquilo? Mas ele não estava no papel de ver aquilo. Assim, né, entendendo aqui um pouco do shape que você deu ali para o papel do pai e da mãe. E assim, eu tenho que agradecer, porque isso me iluminou muito, assim, a visão da minha relação com meu pai na infância, porque era sempre tudo muito perigoso, tudo muito louco, e a minha mãe vivia xingando por causa disso, mas ela estava no papel dela de acolher, né? E eu ainda falo para o meu marido, para os meus filhos, né? Você não fez isso? Eu não vou mais brigar com você, vou falar com seu pai quando ele chegar. Eu me condeno por falar isso, mas eu percebo no olhar deles que eles ficam, não. E aí eu falo, será que eu estou fazendo isso certo? Porque eu estou numa geração que está diferente, mas isso existe aqui em casa, né? Então, é mais ou menos nessa linha aí. Ok. Muito bom. Dani, você trabalhou muito tempo numa única empresa, não foi? Ok. Você bateu a cabeça muitas vezes nessa empresa? Na verdade, eu bati a cabeça uma vez bem forte, quase rachou meu crânio, eu aprendi a lição. Uhum. Mas tiveram batidas de cabeça anteriores? Mais leves. Uhum. Foi uma batidinha, pá, uma pancada, e aí a lição. E aí, batendo cabeça, você foi sinalizando o quanto o papai fazia falta. E aí você lembrava dele e lembrava da bicicleta. E se você tivesse aprendido o que ele quis te ensinar, não precisava a batida tão intensa que rachou sua cabeça. Ok. Eu acredito que em breve você vai voltar ao mercado de trabalho. Considerando sua experiência, é muito provável que você assuma um papel de liderança. E aí, no primeiro dia de trabalho, você pede que os membros da sua equipe sentem pela ordem de chegada. E você senta no último lugar. É daqui que eu vejo todos vocês. Qualquer dúvida que eu tiver, eu vou perguntar para você primeiro, para você segundo, para você terceiro, para todos vocês. A minha responsabilidade é tomar decisão. Mas eu não conheço nada daqui. E vocês conhecem. E como eu estou no último lugar, eu tenho que ouvir todos. E aí, cada um, estando no seu lugar, vai ganhar força. Vai estar no lugar certo. E o mesmo para o funcionário que você pedir assistência. Você está no seu lugar e, nesse momento, eu preciso de você. Algumas vezes, em datas festivas, eu agradeci o funcionário do condomínio pela responsabilidade que ele tem com o trabalho dele e por ter ido trabalhar no Natal, no Ano Novo. Puxa, que bom que você é tão responsável com o seu trabalho e está aqui com a gente no Carnaval.
Então, puxa vida, que bom que eu estou sendo atendida por você. Eu estou com uma dificuldade que eu não dou conta de resolver e eu tenho muita segurança que você é a pessoa certa para me ajudar nesse momento. E aí, você dá um lugar, reconhece o lugar que esse funcionário tem e, muito provavelmente, aumenta a potência dele. Ok. Vitor? Então, Valdomiro, quando o André falou, é engraçado, por mais que eu não... Bom, já tive feedbacks positivos, né? Mas parece que eu quero chamar atenção também, errando, sabe? É a mesma coisa, a mesma história, assim, o desfecho é o mesmo, sabe? A história não é exatamente a mesma, mas o desfecho é o mesmo, é engraçado. Pra você ter uma ideia, logo que eu tinha entrado na IBM como estagiário, né? Como eu havia dito, eu tive momentos de, puxa, grande sucesso, assim, de grande satisfação, depois eu fui, né, perdendo força e tal. E, assim, eu sei, vai. Eu fui o melhor estagiário, porque foi o único que ganhei prêmio, vai. E, bom, eu fui estagiário que ganhei prêmio, né, refraseando, e realmente eu sei que eu fiz muitas coisas sensacionais lá, né? Fiz várias programações lá para facilitar um monte de coisa, foi sensacional. E teve um prêmio de reconhecimento que, meu, o diretor, porra, vice-presidente... Vitor, Oi. deixa eu simplificar. Fala da merda que você fez. Eu não fui para receber eu não fui receber o prêmio. Da mão do vice-presidente. Entendeu? Tipo, e a minha cabeça, não, é porque eu não quero aparecer. Não, eu inventei qualquer desculpa besta assim na minha cabeça. Eles vão achar que eu tô na faculdade fazendo prova. Simplesmente não fui, assim, tipo, é ridículo. Uhum. Mais para chamar atenção, impossível. Assim. Então, essa é uma forma de ver, mais arrogante impossível. Com certeza, com certeza. Mérito pro prêmio. Exato. Eu sou maior do que você, você fica com o prêmio na sua mão, porque eu não quero receber o que vem de você. E aí, uma vírgula, papai. Exato. É exatamente isso. Exato. Uhum. E um outro aspecto que me cai a ficha agora, como em momentos que eu queria ser visto por você, papai, e você não me viu, isso que eu posso receber não tem valor. Porque como eu não recebi de você, eu não posso receber de mais ninguém. É uma hipótese. Você não precisa concordar comigo. É válido. Uhum. Ok. E aí... Posso falar? Pode. Posso falar? Só um minutinho, Ana. E com a turma 1, ficou muito claro o quanto esse módulo é, para usar uma expressão da Dani, uma curva de inflexão, o ponto de inflexão. E aí eu espero que o seu apartamento fique pronto o mais rápido possível. E eu espero que você durma num colchão no chão até que
com o seu dinheiro, você possa comprar a cama. Com o fruto do seu trabalho. Ok, Ana? Nossa, minha cabeça está um turbilhão aqui. Primeiro, pensando sobre o feedback. Eu tenho muita dificuldade em ouvir um feedback negativo. Muita. Para mim, é muito difícil. E eu linko isso, eu não linko, em princípio, eu não linko isso com o meu pai, eu linko isso com a minha mãe. Porque a minha mãe, a vida inteira, tanto para mim quanto para o meu irmão, nos comparou com os sobrinhos, os nossos primos, os filhos dos amigos, etc, etc, etc. E todos sempre eram muito melhores do que nós. E aí eu fui para a Britânia, Valdomiro, onde o meu patrão, com quem eu trabalhei 23 anos, quando ele me chamava para uma reunião para um cliente novo, eu entrava na sala dele, ele me apresentava assim: esta é a Ana Lúcia, a melhor redatora de patentes do Brasil. Não que eu fosse, mas era assim que ele me apresentava para os clientes. Uhum. Aí, o que por que foi tão doído para mim a minha demissão da Britânia, que foi uma demissão que não foi por conta dele, ele não participou, ele não me apoiou, ele não esteve presente, eu me senti absolutamente abandonada. Se a demissão tivesse Muito doido isso. Se a demissão tivesse sido por ele, teria sido muito mais tranquilo. Não teria, muito mais, muito mais. Uhum. E eu tentei chegar até ele, mas as pessoas blindaram, eu não consegui. Eu escrevi uma carta para ele, infelizmente eu joguei essa carta fora, eu devia ter guardado. Pedi para a minha ex-cunhada, minha comadre, ela que me levou para trabalhar na Britânia, eu falei: entrega para o Dr. Luiz, por favor, não quero me envolver. Então, eu não consegui fazer chegar até ele. Eu respeitava, eu agradecia naquela carta, reconhecia toda a ajuda que ele me deu naqueles 23 anos, que ele foi mesmo um paizão dentro da empresa, para mim, para vários funcionários. Mas, e eu também me colocava, como eu estava magoada por ter acontecido a coisa da forma como aconteceu. Não conseguiu. Não consegui fazer chegar até ele e isso foi muito frustrante para mim. Muito, 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 muito. É. E aí, acho que agora ficou claro, né? Ok. Ana, feche os seus olhos um pouquinho. Veja sua vida inteira passando na tela que se forma à sua frente. Todas as coisas boas, todas as coisas que não foram muito boas, mas veja sua vida inteira. Fixe a sua imagem em ao menos uma vez que a mamãe te elogiou. Você achou esse momento? Seu áudio está fechado. Não consigo, Valdomiro, achar nenhum.
Aham. Ok. O dia que for possível achar uma lembrança, a porta que te leva para a prosperidade pode se abrir. Enquanto não ser tão próspera, não for tão próspera quanto você acha que você merece, não for tão importante para você, essa porta fica fechada. Mas seguramente, no mínimo uma vez, isso aconteceu. Ok, Ana? Ok. Ok. Mais alguém quer ou precisa falar? Posso? Pode. Eu vi primeiro a Adriana, depois a Cíntia. E Ok. daí, uma pergunta e talvez algo que eu tenha elaborado e você me disse é isso mesmo. A gente, né, compreende que o pai é quem nos dá força para ir para o mundo através das aventuras aí que nós vivemos durante a infância, né? E quem não viveu isso? Uhum. A gente pode dizer, eu sei que nada é fechado, né? Mas assim, a gente pode dizer que pode ser uma pessoa que tenha medo de ir para a vida, cada um vai internalizar isso de uma forma. Como isso aparece para a gente? Ok. Terminou sua pergunta? Uhum. Para cada um, uma forma. E para muitos, não aparece. Porque eu olho com respeito para a vida que esse homem teve, as dificuldades, os desafios, a falta de clareza do quão emaranhado ele estava com o pai dele, com os antepassados, que também são meus, mas o quanto ele viveu em honra de alguém que ele me deu a vida. Nossa, minha vida é uma aventura só. E se não fosse você, papai? Ter aquele encontro casual. Caramba, como é que você foi no baile, saiu do baile, encontrou a mamãe, deu uma trepadinha com a mamãe e aí eu nasci desse jeito. Como que você seguiu esse caminho até chegar nesse lugar que me deu a vida? Eu não faço a menor ideia de como você seja, mas eu acho que sua vida foi uma aventura, porque quando eu me aventuro, eu me satisfaço. É assim. Ok. Ok, Bem respondida. Obrigada. ok. Diga, Cíntia. É um pouco assim também. Quando você falou um pouco de pai e mãe, quer dizer, de mãe que faz o papel de pai também. Então, que é um pouco o meu caso, né? Em muitos sentidos, eu acho que eu fui bem dura até com a minha filha durante a infância e adolescência, justamente porque eu tinha que fazer o papel da mãe protetora e do pai que vai ser independente, vai ser autônoma. Pode ter a ver a questão, ou é uma pergunta, essas pessoas que começam uma coisa e desistem, ou não conseguem muito encarar, ir para frente,
tem a ver com isso? Aham. Essa é a minha pergunta. A gente... Falta do pai. Ok, a gente vai falar disso. Tá. É o que o Bert identificou no fluxo de amor interrompido. E a forma mais marcante de identificar isso é esse aspecto que você colocou. A pessoa começa e não termina. Começa e não termina. Não tem força para terminar. E aí, no momento mais desafiador da vida da sua filha, ela fica agitada, ela fica tensa, ela faz como você, porque falta algo que dê essa segurança, essa tranquilidade com a dificuldade que a vida está colocando, pela exigência que a escola coloca, porque a escola quer que ali permaneçam os melhores e ela conduz para um ensino que os melhores aparecem. E aí, esse nível de exigência, eu não dou conta, mamãe. Ok? Ok. Obrigada. Me parece que a Dani tinha um outro aspecto. Miro, você falou dos imigrantes, né? Eu anotei aqui sobre os reflexos das razões pelas quais eles migraram, né? Então, ou doença, ou fome. E aí, pelo que eu entendi, assim, vamos pensar que faz 100, 150 anos só, me parece pouco, né? Dentro de toda uma humanidade, me parece muito pouco tempo. E pelo que eu entendo aqui, a gente ainda sente dentro do nosso campo familiar esses reflexos dessas ondas que reverberaram além das gerações. Eu sou descendente de italiano também, acho que de português, tem índio também no sangue, tem uma mistura bem grande. Mas estudando um pedaço da minha família, esse ano faz 100 anos que o meu trisavô veio para o Brasil. E ele veio com prosperidade, ele veio com bastante valor, porque para quem tem interesse, até um negócio curioso, quando você tem a lista de bordo, isso tudo tem o documento. Se você tem mais ou menos as datas, você consegue resgatar essa informação. E lá vem um montante em dinheiro que a pessoa trouxe junto, o volume de bagagem. Então, tem todo um contexto. E para onde ela foi? Qual foi a fazenda de café que ele foi? E aí eu consegui resgatar um pouco dessa história. Então, quando ele veio para cá em junho de 21, ele veio para trabalhar numa fazenda de café lá em Matão, em São Lourenço do Turvo. E 6 meses depois que ele chegou aqui, a esposa dele faleceu no parto. E ele não aguentou isso. Ele não aguentou, ele estava traumatizado com a guerra na Europa, e se falou o contexto da guerra, eu me lembrei que a minha avó me contou isso. E ele estava vendo movimentos de soldados aqui também, por mais que a gente tenha sido incipiente, né, na Primeira Guerra Mundial, ainda existia algumas coisas, né, no Brasil, e ele ficou perturbado. O que ele fez? Ele deixou todos os filhos dele, eles tinham uma escadinha, aqui no Brasil, e foi para a Europa sozinho, porque ele não aguentou ficar aqui sem a esposa. E lá ele ficou morando num convento e guardou o dinheiro no colchão, e o dinheiro desvalorizou e ele perdeu tudo o que ele tinha conquistado. E os filhos ficaram para trás. Claro que cada um seguiu sua vida, etc. Mas para mim é uma história assim muito intensa dentro de um campo familiar, né? Então, qual é a minha dúvida? Quando eu estou fazendo, eu criei um contexto, né? Agora eu vou fazer a minha dúvida.
Se eu tenho um cliente, né? Eu sou consteladora, eu tenho um cliente e o cliente conhece essa história. Eu imagino que, eu não sei se você chama assim, mas quando a gente conversa sobre os fatos, pelo que eu entendi do Hellinger, a gente tem que se ligar aos fatos da vida. Se o cliente conhece esses fatos de gerações mais para trás, ele deve trazer essa informação para o constelador, ou o constelador que deve perguntar isso? Essa é a dúvida. Ok. Perfeito. Então, você traz algo muito importante, e que se você não tivesse pensando em ser consteladora, você não faria essa pergunta. Ou se você não pensasse em atuar como terapeuta, essa pergunta não existiria. Muito bom. A questão é a porta de entrada para o campo familiar, para o sistema familiar. Essa questão pode ser dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade de saúde, pode ser um incômodo pequeno. Eu conversei com a Rose, o rapaz que constelou na quarta-feira me surpreendeu muito na questão, na forma cirúrgica como ele colocou a questão, porque minha conversa prévia com ele não me levou a lugar nenhum. Eu sinto que encontramos um ponto importante. E aí, a partir da questão, a gente abre primeiro 3 perspectivas. O que existe nessa questão? Isso, vai anotar, né, Eli? O que existe nessa questão que diz respeito à pertinência? Teve aborto? Não teve aborto? Perdeu o irmão pequeno? Alguém foi excluído da família? Alguém teve problema com droga, com álcool, com um comportamento moral que não era aceito pela família? Então, as perguntas... os pais tiveram relacionamento anterior e alguém perdeu o direito de pertencer, teve uma promessa de namoro, de casamento e perdeu esse direito de pertencer. Alguém foi prejudicado por algum membro da família, né? Lembra do que é o pertencimento, os irmãos, os pais, os tios, os avós, em alguns casos, os bisavós e as pessoas que foram prejudicadas pela família. Então, uma noiva que ficou me esperando no altar é alguém que faz parte da minha família, porque eu só casei com outra pessoa, porque eu deixei essa esperando. Então, ela foi fortemente prejudicada. Então, a perspectiva de pertinência abre uma avenida enorme de perguntas que podem ser feitas, e aí pode ser que não apareça nada relativo à pertinência. Aí nós vamos para a ordem. A ordem traz, como claramente apareceu, né, foi a primeira vez, conduzindo um trabalho de constelação da forma como a gente está fazendo agora, que eu coloquei o boneco do pai menor do que o boneco do filho. Porque ali a desordem estava muito marcante. Então, você ficou no lugar de alguém, você tinha um irmão gêmeo, e tinham... que aspectos existem nessa dinâmica que podem ter desrespeitado a ordem? E aí, a terceira avenida que se abre é a avenida do equilíbrio na troca. Como é a ajuda entre os membros da sua família? Como seu pai e sua mãe se organizam nessa dinâmica da casa? Tem equilíbrio? Putz, meu pai trabalhava muito.
mas a satisfação que meu pai tinha quando chegava em casa e minha mãe tinha deixado tudo em ordem, nossa, era bonito de ver. Estava tudo certo. Entre eles combinaram os papéis e eles atuaram com amor nesses papéis. Nunca foi pesado para o papai só ele trazer dinheiro em casa. Nunca foi pesado para a mamãe ela não se dedicar a uma carreira profissional, se é o caso. E aí as outras dinâmicas mais modernas que a gente tem disso, né? O equilíbrio nos papéis que se tem no casal. Aquilo que era de domínio do homem, por exemplo, o trabalho. Puxa vida, olha, para a gente viver no conforto que a gente quer ter, você também precisa trabalhar. Beleza, mas eu não me dei conta que essas atribuições que são domésticas, que historicamente foram atribuídas com mais intensidade à mulher, eu tenho que assumir também, porque você assumiu parte do que é a minha responsabilidade. Então, acho que... E aí, a partir da experiência, a partir do que vocês veem nas constelações, abrem as perspectivas das perguntas possíveis. Mas sua pergunta é bastante pertinente e, finalizando, um aspecto importante. Se a pessoa sabe algo difícil da família, tem que colocar? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. O que fez profunda diferença na constelação da Ana? Valdomiro, eu fiz uma coisa errada. Eu falei para minha filha, se você aparecer grávida, vai ter um peso muito grande. Essa informação foi determinante para invadir o campo da forma como a gente fez e trazer tanta paz para Ana. Pela trajetória e pela clareza, pela consciência que a Ana já construiu, foi possível dar relevância e confiança em todos nós nesse aspecto. Só um minuto, fale mais alto que te ouvem, Rose. Eu me recordo da constelação daquele americano. Não sei se você já contou essa história. Que o filho estava se cortando. Pode falar. Não está dando para ouvir muito bem? Ok. Bom, uma vez um pai da escola dos meninos procurou porque o filho tinha tentado suicídio cortando o pescoço. E há gerações... Aonde você quer que eu chegue? Bom, porque ele chegou a pessoa... Ok. Tinha exterminado... Perfeito. Então, fazia gerações que a família dele tinha separações traumáticas. As separações que aconteceram entre ele e a mulher, apesar deles terem feito um acordo quando se casaram, de viverem bem e na hipótese de separar de forma equilibrada, foi uma separação traumática. O que ele relatava da separação dos pais dele foi traumática, e aí ele foi levantando informações e a dinâmica da família era de separações traumáticas. E aí, quando ele colocou o contexto do filho no trabalho, ficou muito claro que era algo ligado a uma geração muito posterior. E aí, quando a gente chegou no trisavô ou no tataravô dele, ele arregalou os olhos e falou: meu Deus do céu, eu reconheço essa pessoa. Nós temos orgulho de uma pessoa da nossa família que tinha uma determinada religião e recebeu a designação de avançar no oeste americano e ocupar o oeste americano
E essa pessoa, a história que nós sabemos dessa pessoa é que ele dizimou famílias cortando o pescoço. Então, duas dinâmicas muito marcantes. A primeira, as famílias que foram dizimadas depois desse cara, na herança que ele deixou. E até chegar o momento trágico de um herdeiro dessa pessoa quase fazer o mesmo que ele fez com tantas pessoas. Ok? Só um minuto, Vitor. Ok, Dani? Perfeito. Então, sua pergunta foi muito importante e muito marcante nesse contexto, Vitor. Primeiro, depois você, Adriana. É bom notar também, a gente está tratando de almas, né? Eu não vou deixar aqui de colocar aqui a questão da reencarnação, né? Então, muitas vezes pode ser o mesmo espírito vindo para espiar, vamos dizer assim, né? Ou reequilibrar o passado dele, né? Eu ainda não dou conta de entrar nessa dinâmica, e foi algo que em toda a literatura que o Bert deixou, ele fala de antepassados. Não vi em nenhum momento, talvez até por fidelidade às origens que ele teve, ele não citou em nenhum momento da trajetória dele a perspectiva de vidas passadas. Eu tive uma pessoa que tinha feito uma regressão e surgiu uma dinâmica de vidas passadas dela em outro espaço, e no trabalho de constelação, ela colocou como alternativa que aquela dinâmica de vidas passadas, que ela já tinha pesquisado, ter influência com esse contexto. O receio que eu tenho é de ser uma forma de não assumir as consequências de algo que eu fiz. Isso aqui é de vidas passadas, então é o meu peso, eu não tenho alternativa em relação a essa pena. Na hipótese de alguém aparecer, né, surgir e querer atribuir algo que ela vive a vidas passadas, eu me isento de algo que eu fiz no que eu vivo até hoje. E aí, para isso, eu não posso fazer nada. E aí, eu, como paciente, não me mobilizo para isso. A lista, né? Exato. Eu não posso fazer nada de vidas passadas. Ó, esse peso aqui, eu tenho que carregar. É louco, né? Ok? Entendi. Obrigado. Adriana? Na verdade, é uma pergunta que complementa aí a pergunta da Dani. Ok. Adriana, eu preciso de 2 minutos. Eu vou na porta que está aqui do meu lado e eu volto. Tá bom. O aspecto é eu ter a coragem de testar. E testar de forma oculta. Então, um colega da turma 2 me relatou que estava com erisipela, relatou a dificuldade que ele está no campo profissional. Terminamos a constelação na quarta-feira, eu fiz um movimento com o cara, sem ele saber de nada, eu coloquei ele seguro, ele inseguro. Coloquei a erisipela, ele não sabia de nada.
coloquei o projeto da empresa, coloquei o chefe e coloquei a confiança. Comecei primeiro ele, o projeto e a Erisipela. Ele pediu para a Erisipela, ele inseguro, à frente do projeto que ele vai tocar. Ele falou, coloque esse aí perto desse azul. Era Erisipela perto dele inseguro. Assim fica mais fácil desse azul olhar para esse outro. E se eu coloco esse outro, ele seguro? Esse aí pode se aproximar do projeto. Beleza. E se eu coloco esse outro, a confiança? Esse que ficou ali atrás pode se aproximar também do projeto. Ele não sabia nada. Aí eu falei, a Erisipela, não falei a Erisipela, né? Mas a Erisipela te acompanha? Não, com esse aí que está no campo não precisa, ele tem força para chegar. Então, tudo oculto, testei coisas. Na constelação de quarta-feira, eu testei colocar a arrogância. E aí podia ser que a arrogância não tinha função nenhuma. Sem saber quem estava de um lado do outro, a arrogância falou, nossa, eu dou a mão para esses dois. O representante da ajuda e o representante do cara que ajuda a família toda. Com arrogância, eu vou oferecer ajuda. Se a arrogância falasse, putz, eu posso sair? Eu não sei, eu não me vejo aí nesse papel. Então, eu vou testar algo. Eu vou testar algo que eu sei da sua vida. E coloco, de forma oculta, uma força. O que acontece? Nossa, esses dois aqui querem ir um para cada lado. Nossa, posso afastar um para cada lado? E com a coragem de testar. Eu vou testar uma coisa. Ok? Perfeito. Mais alguém? Vitor, você queria fazer uma outra pergunta? Diga. Eu tive um insight muito legal, porque assim, você comentou no momento que você comentou do Bert, né, que ele só falava, os pais, tá bom. Se a gente observar, muitos mestres já passaram por aqui, deram mensagens essenciais, se não até maiores que a constelação inteira, vamos dizer assim, o trabalho do Bert inteiro, vamos dizer assim. Então, estou colocando Jesus sempre como referência. Então, se a gente escuta ele dizendo, aqui está, né, a lei, aqui está o suficiente para você seguir, o que me vem? Me parece que o remédio, a solução, ela é universal. Então, assim, não precisa esmiuçar muito o problema. O amor, vamos dizer assim, resolve. O amor já é o remédio universal desde que o universo é o universo. Então, assim, não precisa, né, esmiuçar, mas, assim, de vez em quando é necessário para nós, porque sim, né, é necessário para a gente poder chegar até lá, tanto que é o que acontece. Mas que o que eu percebo é que o remédio universal ele é, né? E assim, já foi dito, já foi avisado, né? É muito interessante isso. Eu tinha visto o programa do Bert no YouTube, assim, a pessoa chegava perto dele, ele resolvia o negócio assim, uma capacidade que, né? Tudo vai dependendo do constelador, do preparo, né? Bom, se eu não reconheço que tem valor quem me deu a vida, como é que eu vou enxergar o amor que me deu a vida? Então, você tem razão. Quando a gente coloca no trabalho de constelação o amor ganha e dá uma dinâmica muito interessante no trabalho. É bonito de ver, e muitas vezes
o representante olha para o amor e fala, nossa, eu quero ele longe. Porque ele tem uma questão inicial a ser vista com o pai ou com a mãe que impede que ele enxergue o amor. Então, precisa trazer um jarro para essa água, que sem um jarro, sem um copo, essa água que é o amor, não tem serventia nenhuma. Embora o amor mate a sede e seja remédio para muitas coisas, se não tiver o copo, se não tiver a tubulação que traz o remédio para a gente não vai ter como beber da água. Se não tiver o olhar respeitoso para quem me deu a vida, eu não consigo usufruir do amor e usufruir de toda a prosperidade, de toda a beleza que a vida me traz, que a vida coloca disponível. Ok. Me parece que mais alguém tinha levantado a mão. Não? Eu queria fazer só um comentário. Claro que sim, Sérgio. Que no Antigo Testamento tem uma parte, acho que é Deuteronômio, e o Bert Hellinger comenta isso numa das constelações, e na verdade você vê que a sistêmica ela já vem, né, na humanidade, né? Ela está inserida. E tem uma parte que eu achei muito engraçado, que fala assim, os pais comem as uvas verdes e os filhos rangem os dentes. Falando dessas questões, justamente dessas questões sistêmicas que vão vindo de geração em geração e que, de alguma maneira, hoje a gente tem ferramentas, assim, muito... Está disponível. Essa ferramenta tá lá a informação, mas eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta muito prática para olhar para isso, assim. E assim, eu não me lembro dessa citação, mas ela faz todo sentido, né? Se eu desrespeito algo, eu deixo uma herança para as próximas gerações. Eu como a uva verde, comer uva verde, quem range o dente é meu filho. Diga. Porque quando ele fazia os encontros na Argentina, eles trabalhavam, a maioria dos terapeutas que faziam os encontros com eles, eu percebi que trabalhavam com menores infratores. Uhum. Das palestras que tem, quando ele tá na Argentina, eles lidam com menores infratores. E aí ele não deixa muito assim, ó, ele pergunta qual que é a questão. Eu tenho um jovem que está numa casa, num albergue, e ele fez isso. Não, tá, é um jovem que está no albergue. E aí ele começa a colocar já corta a pessoa e já vai direto. Mas ele não faz necessariamente uma constelação, ele só mostra, eu percebi isso nessas palestras dele, os workshops, né? Ele mostra o que se apresenta no sistema. Como, por exemplo, ali para os terapeutas. Eu acho que ele não chega a fazer uma constelação em si. Isso. Isso que eu achei bem interessante, porque como é um estudo, né, um workshop, ele mostra isso. Então, assim, quando a pessoa começa a falar muita coisa, ele já... Não, eu só quero saber sobre o que é. É um jovem que matou alguém, é um jovem que perdeu as 2 pernas. E, nossa, é muito interessante, porque cada palestra dele ali, você consegue trazer alguma coisa de conhecimento, assim. Mas eu acho que ele não chega a fazer as constelações em si, ele só faz a demonstração do que se apresenta no campo, né? Eu acho que a continuidade vai dos terapeutas que estão ali estudando, né? Então, aí me sinto na obrigação de fazer uma pequena correção. Não é que quando o Bert foi,
para a Argentina, ele olhou de forma mais sistemática para menores aprendizes, menores infratores. O que se relata nesse livro da experiência na Argentina diz respeito a menores infratores. Ele pode ter ido para tratar de outras coisas que não fazem parte de nenhum livro. Eu acho que deu coincidência da maioria dos terapeutas ali lidarem com jovens infratores. Isso que eu estou falando dos vídeos que tem na internet, né? Ou o material que está disponível retrata isso como parte do aprendizado para todos que lidam com menores infratores. Sim. Ok. Muito bem. Algo mais? A gente vai para o exercício? Então, nós prevíamos terminar essa parte 15 minutos atrás. E aí nós íamos para um exercício sistêmico que ia até 1 hora. Mas o fato de termos estendido, para mim, é positivo, porque todas as questões que nós ouvimos foram bastante importantes e bastante vinculadas ao que estamos tratando. Se vocês estiverem como eu estou, eu acho que vocês preferem ir almoçar. Ok. Então, 12h32, a gente volta às 2h ou 1h45? 1h45 é suficiente? 1h15? Perfeito. 1h15. Então, 13h45, a gente volta. Até já, então, gente.